Mudanças em lei portuguesa facilitam a obtenção da nacionalidade para descendentes e pedidos de brasileiros disparam. Destaque de Carolina Belim. A brasileira Beatriz Gonçalves é neta de português. Há tempos, ela reúne documentos para solicitar a cidadania lusitana. Teve algumas dificuldades com certidões e sobrenomes que foram registrados errados. Mas agora está confiante que vai conseguir. É um desejo meu. Eu fui para Portugal há uns anos. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o meu avô, né, materno. E eu acho que é uma... Sabe aquela coisa de... É um amor pelos meus antepassados, é um respeito pela história deles, o que eles construíram aqui no Brasil, principalmente o meu avô, né? Os valores que eles deixaram para gente, que a gente mantém até hoje em família. Na condição de neta de português, Beatriz foi beneficiada por novas regras adotadas em Portugal para conceder a cidadania a descendentes. A advogada especializada em imigração portuguesa, Adriana Chiaradia, explica que no caso da terceira geração, antes precisava comprovar vínculo com o país, como, por exemplo, ter um imóvel alugado ou comprado. Hoje ficou bem mais simples. Como é a comprovação hoje, com a atual lei? Ele tem que comprovar, porém ele comprova tendo conhecimentos suficientes na língua portuguesa. Então, para nós brasileiros, a gente nem precisa comprovar porque a gente foi colonizado por Portugal, e não ter nenhum crime que seja punível com pena de igual ou superior a 3 anos. Com as alterações, a cidadania pode ser concedida ainda para estrangeiros casados com portugueses após 3 anos de união estável. Bebês nascidos em Portugal também passam a ter direito, mesmo que os pais não estejam regularizados no país. Aqueles que moram legalmente há mais de 5 anos ou que prestaram serviços relevantes a Portugal. No caso de bisnetos de portugueses, é obrigatório um dos avós ou pais adquirirem a cidadania. As mudanças na lei da nacionalidade portuguesa foram aprovadas em 2020. Contudo, os efeitos surtem só agora em função da demora na regulamentação. Aliás, espera é algo que os interessados terão de passar. Com as facilitações, pedidos de brasileiros cresceram e o tempo de tramitação está durando em média de 2 a 3 anos, no caso de netos e cônjuges. A advogada Adriana Chiaradia, que encaminha pedidos para Portugal, diz que para filhos o tempo é menor, em torno de 8 meses. Pois há mais autoridades competentes para julgar esses casos. Todos os outros ficam centralizados na Conservatória dos Registros Centrais. Com essa mudança da lei em 2020, aumentou o número de pedidos porque a gente tem muitos netos de portugueses aqui no Brasil. Porém, não aumentou o número de pessoas, não aumentou o recurso humano em Portugal. Então, a mesma quantidade de pessoas que já trabalhavam na conservatória para atender esses pedidos continua igual. O novo decreto também fala na possibilidade de digitalizar o envio de documentos, o que deve agilizar os processos. Porém, a plataforma ainda está sendo desenvolvida pelo governo.